Em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado Maurício Marcon explicou as perspectivas para a economia no próximo ano, bem como as consequências das mudanças legislativas propostas pelo governo Lula, mostrando que o pacote proposto não impedirá a rápida degradação da economia que se espera. O deputado iniciou explicando que a alta do dólar já era esperada e não está sendo combatida adequadamente. Ele desenhou: o dólar sobe não porque tem memes, como a Daniela Lima lá na Globo News falou, ou alguns petistas, inclusive o Paulo Pimenta. Ele explicou: o dólar a R$7 já não é algo descartado pelo mercado, porque a gente sabe que o governo continua gastando muito e gastando mal. Maurício Marcon explicou que a alta desenfreada do dólar tem impacto sobre a taxa de juros, que já estão aumentando porque o mercado prevê a deterioração da economia. O deputado explicou o funcionamento dos títulos públicos e mostrou que o índice atual já é superior ao da crise do governo Dilma, dizendo: ou seja, nós já estamos em um momento, o mercado já enxerga que nós estamos em um momento pior do que o da Dilma. O deputado explicou que os juros altos combinados com a inflação levam ao desaquecimento da economia e que os juros estão aumentando no Brasil em um momento em que a população já está endividada. Ele afirmou: isso vai provocar um desaquecimento da economia e aí isso vai provocar a mesma coisa que foi em 2014, 2015, na época da Dilma. Marcon expôs que o mercado já prevê o desaquecimento da economia devido à sinalização dada pelo governo Lula de que não pretende cortar gastos. Ele explicou que os cortes propostos são insuficientes e que o governo continua gastando muito mais do que arrecada. O deputado afirmou: a situação para os próximos meses, se vocês pegarem as minhas lives lá de um ano atrás, vocês vão ver que eu dizia que isso ia acontecer. Não precisa ser um gênio para saber que isso ia acontecer. O Banco Central vai ter que aumentar a Selic ainda mais para tentar segurar dólares no Brasil. Ele explicou que não será possível cortar juros na canetada, porque nesse caso haveria duas soluções: um calote ou a impressão de moeda que gera inflação. Marcon comparou com o que está sendo feito na Argentina por Javier Milei e disse: existe uma fórmula para a gente enriquecer como país, como sociedade, e nós, neste momento, com o Lula na presidência, estamos fazendo absolutamente o contrário do que seria a fórmula normal que qualquer economista minimamente sábio faria. Então, a situação que a gente vai ver no próximo ano é uma situação de deterioração mais acelerada, porque já não se tem mais a confiança, principalmente no Haddad. Ele explicou: o mercado vê longe, então ele já está precificando uma crise que já está contratada economicamente. O deputado afirmou: nós teremos, ao longo de 2025, 2026, muito provavelmente, uma crise que deixará saudades da crise de 2014, 2015, porque ela deve ser muito mais violenta. As famílias estão mais endividadas, o governo está mais endividado, o dólar está mais alto. Então, a nossa perspectiva é de uma piora muito acentuada. Nós avisamos isso lá na campanha de 2022. Todo mundo sabia que o governo ia fazer isso. Então vou falar de economia primeiro, pessoal. Fiz um discurso no começo da semana e acho que é bom a gente explicar o que vai acontecer, até para que, se a gente puder evitar que os nossos seguidores, pessoal que nos acompanha aqui na live, perca dinheiro ao longo dos próximos meses, eu acho que seria muito importante. Primeira coisa, o dólar, né? A gente tem uma divulgação muito grande sobre o dólar. Vocês já devem estar cansados de saber que o dólar bateu aí 6,31, um recorde histórico, que o Banco Central ele simplesmente torrou 25 bilhões das nossas reservas em dólar, tá? Não se esqueça que essas reservas foram torradas em dólar, ou seja, a gente torrou mais de quase 150 bilhões, se fosse trazer para reais, para que o preço do dólar caísse aí. O maior fechamento que ele teve foi 6,26
e sexta-feira ele fechou aí em 6,09, se não me falha a memória, então é 15,16 centavos. O Banco Central conseguiu segurar, entre aspas, o dólar. O dólar ele sobe não porque tem memes, como a Daniela Lima lá na Globo News falou, ou alguns petistas, inclusive o Paulo Pimenta. Ele gravou um vídeo para fazer esse fiasco, dizendo que o dólar estava subindo por causa de memes, né? Isso é uma coisa. Mas essa pessoa não entende nada de economia, ela fica quieta, tá? Ou procura informação, Ai, né? meu Deus das duas, do céu. uma, né? Então, o que acontece? Pessoal, já é sabido por vocês, a gente já conversou sobre isso, que a questão do dólar, ele vai aumentar muito os preços da comida, dos combustíveis, dos eletrodomésticos, do vestuário, dos remédios, de tudo, porque tudo é cotado em dólar, né? Já tá difícil, né, gente? Porque a gente já nota... Eu, pelo menos, já percebo no mercado muita diferença. Então, tu imagina que vai piorar ainda. Então, o Banco Central não tem como ficar torrando dólar todos os dias para segurar a cotação. Então, o mercado, se não tivesse essa enxurrada de dólares no mercado, certamente a questão do dólar estaria muito pior. A gente talvez tivesse beirado ao longo desta semana aí 6,50, 6,60. Ou até mais, né? O dólar a R$7 já não é algo descartado pelo mercado, porque a gente sabe que o governo continua gastando muito e gastando mal. Para vocês terem uma ideia, já falei sobre isso aqui também, o governo Lula, ele aumentou os gastos do ente federal, né? Ele aumentou em 400 bilhões de reais nesses 2 anos de mandato, e ele conseguiu aumentar a arrecadação só em 250 bilhões. Então isso é bastante, é muito fora do normal. Nós temos um déficit aí que já passa dos 150 bilhões. Lembrando sempre que o Bolsonaro deixou com um superávit de 54 bilhões, ou seja, além do déficit, além do superávit que tinha, ele destruiu esse superávit e ainda criou um déficit. Então, se a gente for pegar só o tempo aí do Lula, o déficit passa dos 200 bilhões. E não tem como ele continuar gastando nesse ritmo, porque daí o dólar a 7 vai ser barato, né? E isso traz outros problemas, como por exemplo a taxa de juros. E aqui é muito bom explicar para vocês sobre a taxa de juros, né? Nós temos no mercado, para vocês terem uma ideia, na época do presidente Bolsonaro, existe um título que é a NTN-B, que é um título pós-fixado. O que isso quer dizer? Tem basicamente 2 títulos. Vou explicar que não expliquei pra ti, tá? Tu lê as perguntas, se alguém não entender aí, que a gente dá uma melhorada. Basicamente tem 2 títulos, tá? Que o Banco Central usa para rolar a dívida, porque a gente costuma não pagar a dívida, a gente rola a dívida. Então, por exemplo, eu prometo que eu vou te pagar daqui 2 anos. Joga pra frente. Quando chega lá em 2 anos, tu pega mais uma taxa e joga pra frente. E assim vai. Isso é normal fazer, não é só no Brasil, isso todos os países normalmente fazem. Só que esses rolar pra frente, eles são corrigidos por uma taxa de juros. E essa taxa de juros varia conforme tem a perspectiva do país conseguir pagar ou não os seus empréstimos. É como se você nunca pegou um empréstimo, tem carro no teu nome, casa no teu nome, é um negócio bom no teu nome, tu vai no banco pedir um empréstimo. A tua taxa é menor. Agora, se tu é um cara que é caloteiro, tem um histórico que não paga dívida, não tem nada no teu nome, e tu vai num banco pegar dinheiro, provavelmente o banco não vai nem te emprestar, tu vai ter que ir num agiota e obviamente tu vai pagar mais juros. Isso vale para o país também. Então nós temos basicamente 2 tipos de remuneração para que... subiu até um balãozinho rosa ali, meu Deus do céu, no Instagram. A gente tem basicamente 2 tipos de taxa de juros que o Banco Central usa para rolar os seus títulos. Um é o pós-fixado, que ele é calculado em IPCA, que é a inflação do país, tá? Então, o índice de preços ao consumidor amplo é uma inflação que está basicamente 5%, e já está fora da meta, né? Ela já está fora. 5%, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aí, acho que o mercado no último ano subiu só 5%, acho que não, né? Mas enfim. E aí ele paga o IPCA mais uma taxa. No governo Bolsonaro, essa taxa chegou a ser 2,6%. Então era aí o IPCA, que naquela época era 3,5%, mais 2%, 2 e alguma coisa. Então nós pagávamos de juros aí aproximadamente 6%. Agora, chegou a se pagar ao longo desta semana, e vocês podem conferir essas taxas só colocando Tesouro Direto Taxas, que vai buscar para vocês. Está pagando neste exato momento, né, 7,76 mais IPCA. Mas chegou a pagar 8,20. Tá? Então vamos arredondar em 8 só para vocês entenderem a conta. A inflação a 5,
Então, 8 mais 5, vamos ver se tu tá boa de conta. 13. Olha aí, é o número enigmático, né? 13. Então, o Banco Central, que na época do Bolsonaro chegou a pagar 6% nesses títulos, agora está pagando 13%. Para vocês terem uma ideia, na época do governo Dilma, no pior momento da Dilma, esse título chegou a pagar IPCA mais 7,96%. Ou seja, a gente já vinha alertando nas outras lives que o índice de juros que estava se pagando, ele ia chegar no valor da Dilma, e agora, ele, além de chegar, ele passou o valor da Dilma. Ou seja, nós já estamos em um momento, o mercado já enxerga que nós estamos em um momento pior do que o da Dilma. E também existe o juro pré-fixado, taxa de juros, aí tu compra títulos pré-fixados, que daí você sabe quanto você vai ter de retorno quando você colocar o seu recurso. Neste momento, eu consultei lá, estava em 15,2, tá? Mas passou de 16,2 ao longo desta semana. Ou seja, o Banco Central do Brasil, o Tesouro Nacional, que é considerado a coisa mais segura para você investir, tá? Nada é mais seguro. Ah, não, mas se eu emprestar para minha sogra, não é tão seguro como pro Tesouro Nacional, tá? Ele chegou a pagar 16. Então vocês imaginem qual que é o impacto disso na economia. O dólar a gente já tem falado, já tem bastante matéria, né, amor? Pode se procurar. Que o impacto, na realidade, em tudo, né? Tudo. Porque, principalmente na gasolina, eu acho que é o que mais as pessoas fica fácil de entender, né? Isso. A gasolina aumenta, vai aumentar tudo, porque a gasolina é usada para transportar tudo que a gente consome, isso, né? Diesel, então... enfim. Aí tem um outro problema que não está sendo muito explorado, que é a taxa de juros. O que isso influencia? Vocês imaginem se a coisa mais segura, se o Banco Central, o Tesouro Nacional, que é o investimento mais seguro, está pagando 16%, vocês imaginem para uma empresa ir captar dinheiro no mercado, ou seja, ir fazer empréstimo num banco para fazer um investimento. Ou uma família... Eu! Isso, tu. Imagina eu! Não, tu é risco extremo, né? Essa cara o governo tá ruim, tu imagina pra nós, meros seres humanos. É isso aí. Aí vocês imaginem vocês precisando financiar uma casa nova, um carro novo. Isso sobe muito o juro. E aí o que acontece? Isso provoca o desaquecimento da economia. Porque não tem como, pra vocês terem uma noção... Tu para de gastar, tu não vai... A casa que tu queria comprar, tu desistiu. O carro que tu ia trocar, tu desistiu. Porque tá muito juro, entendeu? É isso aí. Aí vocês imaginem uma empresa, pra vocês terem uma noção, o Banco Itaú, a média de retorno que ele dá sobre o investimento que ele tem, cerca de 20%, 19%, tá? Que é o ROI lá. Vocês imaginem se o banco está dando 20% de retorno de lucro. Vocês imaginem uma empresa, alguém abrir uma lojinha na esquina, uma padaria, um mini mercado. Ninguém consegue. Então, essa taxa de juros lá em cima... Nossa, os cartões de crédito. Nossa, gente, surreal. E o brasileiro já está endividado. Isso. Né? Então já tem mais esse problema. É verdade, é né? muito então, bem lembrado. Já está endividado, né? O brasileiro já está sofrendo muito para pagar a conta e ainda mais esses juros. Então, se ele tiver que rolar a dívida dele como o governo está fazendo... Não tem como. É desesperador. É desesperador. Né? Então, o que isso provoca? Isso é ciência, isso não é achismo, tá? Eu não ciência estou... o nome é ciência econômica. Eu não tô chutando aqui. Isso aqui, se vocês buscarem nos livros, tem vocês vão ver. Tem estudos para isso. Isso vai provocar um desaquecimento da economia, tá? E aí isso vai provocar a mesma coisa que foi em 2014 e 2015, na época da Dilma. Ah, Marcou, mas o PIB está subindo, o desemprego está baixo. Isso também existia lá em 2013 e 2012, quando a Dilma foi reeleita. Por que isso acontece? Como o governo gasta muito, ele acaba criando uma demanda que não existe, que a gente não consegue sustentar ela, porque imaginem vocês que vocês querem ir para Disney todo mês, na família de vocês. O primeiro mês vocês conseguem pagar, no segundo já tem que pegar empréstimo, no terceiro, no quarto, no quinto já está quebrado. Isso vale também para a economia, tá? Então o governo já se endividou muito. Na época da Dilma nós tínhamos aí uma dívida mais ou menos em relação ao nosso PIB de 50 e poucos %. Agora isso já vai passar de 80%, ou seja, nós estamos muito mais expostos a ter o risco de não pagar, ou seja, os juros, por isso que os juros subiram tão rápido. E o mercado já sabe o que vai acontecer, porque o próprio governo sinalizou que não vai cortar gastos. Aliás, os gastos que eles cortaram não foram gastos, por exemplo, vamos botar um limite nos prejuízos das estatais, né? Vamos cortar o que é supérfluo. Não, eles quiseram passar
um projeto, e conseguiram passar porque compraram muitos deputados, isso quem está falando não sou eu, foi o próprio Globo, que fez ali a emenda Panetone. Se vocês colocarem emenda Panetone, vocês vão achar. O governo, ao longo desta semana, estava oferecendo, tá, para cortar no BPC, para cortar no reajuste do salário mínimo e por aí vai. Inclusive cortaram de autistas, né, amor? Uma situação assim terrível. Vocês vão ver que o governo está oferecendo 5 milhões em emendas, tá? Eu poderia ter pego se eu votasse com o governo. E aí, obviamente, eu votei contrário, porque eu sou da filosofia do Zema, que antes de cortar dos mais pobres, dos que mais precisam, a gente tem que dar o exemplo, né? Exatamente, é o mínimo, né? Então, enquanto a Janja inaugurou uma cascata na Granja do Torto... Ficam passeando em hotéis caríssimos, famílias que às vezes contavam com esse valorzinho aí pra sustentar crianças especiais, que a gente sabe que tem muito, né, muito investimento, fisioterapia, tudo mais, eles não conseguem nem sobreviver com esse valor e ainda vão cortar e criar empecilhos e dificuldades para essas famílias conseguirem esse valor. Então, assim, é triste, né? Tipo, tem muita coisa pra tirar antes de chegar nisso. Muita coisa. Este deputado que vos fala, obviamente, votou contra, né? Mas aí o que o governo fez? O governo sinalizou que vai fazer um corte. Esse corte, pelo que a gente tem lido no mercado, que era estimado em 70 bi nos próximos 2 anos, caiu para 50 bi. Que não faz nem cosquinha, né? Se a gente continuar gastando muito mais do que arrecada. Então a situação para os próximos meses, se vocês pegarem as minhas lives lá de 1 ano atrás, vocês vão ver que eu dizia que isso ia acontecer. Então, porque não tem... 2 mais 2 são 4. Não precisa ser um gênio para saber que isso ia acontecer. Então o que vai acontecer daqui para frente? O Banco Central vai ter que aumentar a Selic ainda mais para tentar segurar dólares no Brasil, porque quando ele aumenta a Selic, ele oferece um prêmio maior para quem trouxer dólares para o país e emprestar para o governo. Porque se o governo não conseguir... Por isso que não adianta cortar juro na canetada, tá, pessoal? Entrou o Galípolo, ele vai cortar pela metade. Não vai fazer. Não adianta. Porque daí tu não consegue rolar a dívida e tu tem que dar um calote, que é muito pior. Ou se tu não dá um calote, tu imprime papel moeda. É bem comum. Daí o teu dinheiro não vale mais nada. Que daí gera inflação, tá? Que é o que a gente já está vendo no supermercado. Então, assim, só tem um caminho, que é o caminho que a Argentina tomou, que é cortar gastos, diminuir impostos, e isso, ao médio prazo, ele começa a dar resultado. A Argentina, no último trimestre, cresceu 3,9%. A pobreza na Argentina, que chegou a ser 54%, já caiu para menos de 40% no governo do Milei. Então, assim, pessoal, existe uma fórmula para a gente enriquecer como país, como sociedade. E nós, neste momento, com o Lula na presidência, estamos fazendo absolutamente o contrário do que seria a fórmula normal que qualquer economista minimamente sábio faria. Então, a situação que a gente vai ver no próximo ano é uma situação que eu acredito de deterioração mais acelerada, porque já não se tem mais a confiança, principalmente no Haddad, né, o mercado, que o mercado, quando se fala o mercado, se diz que é uma entidade. Não, sim, parece que é uma pessoa. Se você tem R$50 colocado na poupança, você faz parte do mercado, tá? Exato. Aí vamos usar esse exemplo, vamos supor que você tenha R$1.000 guardado, aí você tem um vizinho que é um picareta, que nunca paga as contas, e ele te pede dinheiro emprestado. Tu vai cobrar quanto de taxa de juros dele? Um monte, né? Se tu quiser emprestar, por causa do risco que tu vai ter. Então, quanto maior o risco do Brasil não pagar suas contas, ou seja, quanto mais nós gastarmos do que arrecadarmos, mais o mercado cobra de juros, tá? Então, e o mercado ele vê longe. Então, ele já está precificando uma crise que já está contratada economicamente. Nós teremos, eu falei lá na tribuna... Isso é ciência. Isso é ciência. Então nós teremos ao longo de 2025 e 2026 muito provavelmente uma crise que deixe saudades da crise de 2014 e 2015, tá? Porque ela deve ser muito mais violenta. As famílias estão mais endividadas, o governo está mais endividado, o dólar não está 3,50 como estava na época. Então a nossa perspectiva é de uma piora muito acentuada. Nós avisávamos isso lá na campanha de 2022, né? Todo mundo sabia que o governo ia fazer isso. Eles acreditam no método keynesiano, que é o método que eles ainda, já foi desmentido 1000 vezes, mas tem quem acredite, que eles acham que o governo gastar impulsiona a economia e isso resolve todos os problemas. Se fosse assim, a Venezuela era os Emirados Árabes e a Argentina era os Estados Unidos, porque foi isso que eles fizeram nos últimos anos e a gente viu o resultado. Então, e aí, agora com o Milei, com a filosofia completamente diferente, eles já estão colhendo, né, exatamente, a Argentina já está colhendo os resultados. Na realidade, a Argentina está sendo
um centro de estudo a céu aberto. Eles estão colocando em prática tudo aquilo que a gente tem que ganhar acredita. o Nobel da Economia. E estão tendo os resultados, entendeu? Eles colocaram em prática esse método keynesiano aí, não deu certo, né? Não sei por que os caras acreditam que aqui vai dar certo. O próximo passo que vai ter provavelmente é o congelamento de preços. Isso é sempre assim. os mesmos passos, né? Porque eles acham que aqui vai dar certo. Tipo, não deu certo em nenhum lugar do mundo, mas aqui vai dar certo. Primeiro tem a negação, que é isso aí agora dos memes, né? Que não, que tá tudo bem, mas vocês acham que um meme pode ser mais forte do que 25 bilhões de dólares colocados no mercado? Tipo, tem que ser completamente imbecil pra acreditar num negócio desse. Tem que ser assim, ó, retardado no último grau. Falar uma coisa dessa. É uma coisa de debilóide, assim, ó, meu Deus do céu, é terrível. E aí depois começa com aquela coisa, né? Daí vai ter provavelmente congelamento de preço, daí eles começam a culpar os fornecedores, os Estados Unidos, o Papai Noel e por aí vai. Mas imperialismo americano, eles falam. O que eles podem tentar fazer no médio prazo também é o congelamento do dólar, que daí acaba com as reservas. Então tudo que a Argentina fez que deu errado provavelmente vai ser tentado aqui no Brasil. Então a minha dica é a seguinte: não entrem em financiamento neste momento, não façam isso. Vocês imaginem vocês pegar um financiamento de uma casa de 500 mil reais e vocês pagarem a taxa de juros, digamos, que o Banco Central está pagando, que é 15%. Vocês imaginam... Vai ser bem mais do que isso, mas enfim, se fosse 15 já era muito. Vocês imaginam vocês pagar só de juro por ano de 75 a 80 mil num financiamento de uma casa. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, não tem condições, não é viável. Né? O carro é a mesma coisa, então não façam financiamentos, esperem. Né? A gente deve ter uma piora no cenário econômico. Não vai melhorar porque o governo não fez indicação nenhuma de corte de gasto, de reforma, nem nada disso. Esse governo não vai fazer. Eles até estão entre a cruz e a espada, porque se eles cortam gastos, eles vão contra o que eles prometeram e falaram a vida inteira, e se eles não cortam, a gente quebra. Então o governo se metendo numa fria assim muito grande. E aí isso vai gerar, nos próximos 2 anos, dificuldades enormes econômicas. Até o pessoal tem dito aí, que se o dólar vai a 7, o Lula vai cair. Olha... O que acontece? Nós temos o centrão no país, né? Sim, tem gente dizendo aí o que vocês vão fazer, deputados. Sim, pela oposição, nós já o Lula não tinha ficado um dia no mandato. Já foi protocolado impeachment, gente, já tem motivo, tá? Eu pedi, inclusive, a renúncia do Haddad aí nem abril desse ano, que a gente já viu o que estava acontecendo. Agora, pela ciência econômica, a gente já consegue analisar o que vai acontecer depois, entendeu, gente? E aí, o que eu quero dizer pra vocês que é o seguinte... Do Centrão, obrigado, amor. O Centrão, se a economia começar a colapsar que nem lá da Dilma, né, pode acelerar um processo de impeachment. Mas o que acontece? O governo, do jeito que está fazendo aí, vai mais uns 6 meses para começar assim, sair de controle mesmo e a economia começar a parar. E daí, quando ela começar a parar, daqui 6 meses até abrir o processo, ficaria lá no fim do ano de 25, para em meados de 26 talvez caçar o Lula. Então, assim, é um processo lento, no Brasil não é, que nem, por exemplo, na Alemanha caiu o primeiro-ministro, porque tem o voto de confiança do parlamento, daí é mais rápido. Aqui não é assim, e aí nós corremos o risco, inclusive, de tornar ele um perseguido lá em 2026, dizer que a economia tá ruim, por causa do processo de impeachment e por aí vai. Inclusive tem que estar vivo até lá, né? A gente sabe que a saúde dele está bastante debilitada. Então, inclusive, quando ele ficou doente, que o pessoal não tinha informações sobre a saúde dele, vocês viram que o dólar desabou e a bolsa subiu. Porque se sabe que o Lula é o grande problema da economia. Então, o que acontece? Mas depois é que triste, né? Eu, se fosse ele, ia tentar pensar um pouquinho, né? Pô, por que será que o mercado reagiu tão bem à possibilidade de algo acontecer comigo? Mas com 80 anos, se não aprender até agora, não aprende mais, né? Tem que parar, botar a mão na consciência, né? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Bom, o resumo da ópera é que Pretiolho da Gateada, nos próximos anos a gente vai sofrer bastante. Foi avisado, todo mundo sabia. Mas o pessoal acha que é tudo brincadeira que a gente fala, porque eles que defendem os pobres e por aí vai. Bom, dito isso... Eles defendem os pobres, né? Eles querem que todo mundo fique bem pobre. Porque daí fica mais fácil deles controlar, daí eles te dão um Bolsa Família e acham que mandam em ti. Mas assim, nem tudo são notícias ruins. A gente teve, nessa semana, uma vitória muito importante lá na Câmara dos Deputados, que foi o fim do DPVAT. Vocês devem ter acompanhado aí. O que aconteceu? Vou contar a história para vocês como aconteceu. Veio um projeto que ia ser protocolado e a nossa colega Bia Kisses conseguiu colocar um jabuti, que a gente chama, dentro do projeto, que era o fim do DPVAT. Daí o governo se desesperou e na terça-feira não foi votado esse destaque, é um destaque que a gente chama.
Tá? Quando a gente bota um jabuti, é tipo incluir uma coisinha no texto, entendeu? É, por exemplo, vai aumentar 10 anos de cadeia para quem roubar alguém. Esse é o texto, aí a gente adiciona. Mas se matar alguém vai aumentar 50. Não estava no texto original e a gente adicionou. Então a Bia aqui esperou o momento certo, colocou num texto que compreendia isso também. Não dá pra, por exemplo, terminar o DPVAT no aumento de pena de bandido. Por exemplo, não dá pra fazer isso, tá? E então a gente colocou. E aí na terça-feira o governo não quis votar. Porque o governo, a intenção do governo, obviamente, como vocês sabem, não é diminuir o imposto, é aumentar. Aí na quarta-feira foi feito um acordo. O que tu vai fazer? Vou mudar meu Face. Tentar. Por quê? Porque sim, quero ver os comentários. Tá me enchendo aqui. É que... Tá, daí foi feito o acordo. Aí o acordo entrou no texto. E aí, olhem o absurdo. O governo queria dizer que foi eles que tiraram o DPVAT. Obviamente não foi. Foi a jogada que a Bia Kicis fez. E aí quando nós aprovamos o projeto que o governo queria, foi o DPVAT junto. Esse projeto foi lá para o Senado e não deve mais ser cobrado já nesse ano. Então foi uma grande vitória que a gente conseguiu. Lembrando que neste ano quem quis colocar o DPVAT de volta foi os petistas e nós já tínhamos votado contra. Então essa é a boa notícia da semana. A gente sempre tem que trazer uma boa noticiazinha, né, mano? Importante, pra nos animar de vez. Bom, do Capitão Cueca eu já falei dos cortes, agora nós vamos pro STF. Saiu uma pesquisa do Poder Data, que eu quero dividir com vocês. Não sei se tu chegou a ver essa pesquisa. Em junho de 2023, o STF era avaliado como bom ou ótimo por 31% da população. Agora, essa pesquisa, a mesma pesquisa, seja o mesmo instituto, aí serve pra gente comparar, o bom ou ótimo do STF é somente 12%. Provavelmente são pessoas que não entenderam a pergunta, né, amor? Muito provavelmente. E o ruim, o péssimo, ele foi então para 43%, a atuação do STF. E tem uma outra pesquisa, essa é da Janja, que é da Quest. A Quest, ela é oriunda do falido Ibope. O Ibope, depois que se soube várias coisas, né, que eles erravam às vezes de propósito, né, aí eles criaram a tal da Quest. Então a Quest, assim, mais ou menos, eu não levo tão em consideração, mas como ela fez uma pesquisa sobre a Janja, e foi muito ruim o resultado, então a gente até imagina que seja pior o resultado, né, amor? Porque essa Quest, o dono dela é um cara que trabalhou na campanha da Dilma, tá? Meu Deus. Então eles avaliam, só tem no Brasil 22% que consideram a atuação da Janja positiva, ante 41% em fevereiro de 2023. Olha a queda, né? Caiu pela metade praticamente. E a negativa, que era de 19%, amor, aumentou para 38% da atuação da Janja. Eu pergunto esses 22%. O que a Janja fez de bom em 2 anos? Não, falando assim, real. Nada, né? Ela fez o Janja Palusa. Aliás, o Janja Palusa foi o primeiro evento contra a fome que os artistas, ao invés de ir para arrecadar recursos para diminuir a fome, cobraram cachê. Eles cobraram cachê e o evento custou quase 100 milhões do dinheiro público, obviamente, pelas estatais. Ou seja, esse foi... Ela viajou, né, bastante, não fez nada de útil, né? Então esses 22%... Pra ela deve ter sido bem útil, acho que só pra ela mesmo. Eu acho que só pra ela. Porque ela passeou bastante, se divertiu a nossas custas, foi pra um monte de hotel legal, passeou bastante. Bem lamentável. E aí nessa pesquisa da Quest, inclusive, foi feita uma sobre o Lula, e o Lula tem 33% de aprovação e 30% de desaprovação. Ou seja, a Quest, eu não gosto da Quest, tá? Sou bem sincero, mas é tão ruim esses números que a gente calcula que seja bem pior, né? Então, vocês vejam como é que tá a situação aí da petezada, né? A Janja, que é cotada, né, para ser uma das candidatas. Por isso que é feito esse tipo de pesquisa. Se você não sabe, a Janja é cotada para ser uma das candidatas à presidência da República, caso o Lula não possa ir. Isso aí, para substituí-lo. Muito provavelmente, se ela não for, ela vai ou a deputada ou a senadora, né, em algum lugar. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org